sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast, o She Rocks, dedicado às mulheres da tecnologia. E hoje, mais especial, que é um She Rocks dedicado ao mês das mães, né? Eu queria dar as boas-vindas às nossas convidadas, duas executivas da nossa empresa, que vão participar desse episódio conosco hoje. A Fernanda e a Graziella. Fê, quer se apresentar um pouquinho pra gente? Contar um pouquinho da Fernanda? Oi, pessoal. Que prazer estar aqui com vocês, né? Executivas, mães. Eu sou a Fernanda Santos. Eu sou a diretora de RH aqui da ACT. Estou voltando aqui no She Rocks. Já participei, tive o privilégio de participar de um outro episódio também. Eu sou mãe da Luísa Neres. A Luísa tem 8 anos, faz 9 na próxima semana, dia 20 de maio. É o meu amor. E eu falo que depois que ela veio, eu me tornei uma pessoa melhor e uma versão melhor aqui de Fernanda. Que legal. Parabéns, Fê. Grazi, conta um pouquinho pra gente. Eu sou a Graziella, atuo aqui na área financeira da ACT. Eu sou mãe de 2 meninos já praticamente homens, Matheus e Murilo, onde são gêmeos. E hoje eles têm 20 anos, enfim, já estou aí na reta final dessa trajetória sobre ser mãe. Claro que não é algo que encerra, mas eu acho que o maior trabalho eu já tô aí na reta final. Agora, além de trabalho, vai curtir um pouco, né, Grazi? Parar só de ter preocupação e curtir um pouco, né? Não? Não, eu acho que são fases, né? Assim, como eles já têm 20 anos, vão fazer 21 anos esse ano. Eu já passei por várias fases, as fases são todas muito diferentes uma das outras, não tem fase melhor ou pior, mais fácil ou mais difícil, são fases diferentes, né? Mas eu penso que agora eles já estão praticamente formados, nem falo sobre o tema faculdade, não é o isso, mas mesmo. eu estou falando assim, como seres humanos, né? Sim. Eu acho que daqui em diante é muito mais com eles do que comigo, né? Claro, então, por isso que eu falo que eu estou meio que na reta final. Na reta final, não, quase na linha de chegada. Na verdade, você continua sendo a base, mas agora eles caminham praticamente por eles só, né? Exato. É muito legal. Olha, a Fê ainda tá longe disso, né, Fê? Pegar umas dicas com a Graziella depois dessas fases. Eu tô na fase das adolescentes ainda, que também não é nada fácil. Eu tenho 2 meninas e também não é nada fácil. Meninas, pra gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre as nossas mães, né? A nossa raiz, né? E o que vocês trazem da infância ou da vida de vocês, né? Que vocês trazem pro dia de hoje, que marcou vocês no dia de hoje. Conta pra gente um pouquinho, Grazi. Bom, eu acho que a minha mãe foi uma pessoa que ela não trabalhou fora, enfim, ela teve uma vida bastante diferente da nossa, né? Então, ela ficou dedicada à família, a gente. E eu acho que até por isso ela incentivou muito a gente, eu e minhas irmãs, né? Eu tenho 2 irmãs, a serem independentes, né? Então, ela sempre bateu muito nessa tecla com a gente sobre ser independente, construir a nossa carreira, dar foco à nossa carreira, justamente porque a história dela foi diferente, né? Então, ela abriu mão e ela incentivou, e nós 3 somos, eu e minhas irmãs, tivemos a vida, assim, diferente da dela, né? Então, nós 3 focamos na nossa carreira, investimos na nossa carreira, enfim. E somos independentes, né? Sim. Então, eu acho que isso acho que foi o que mais ela incentivou, enfim. Legal. E você, Fê? A minha história é bem parecida com a da Graziella também, nessa questão de inspiração, de trazer o empoderamento, a independência. A minha mãe, ela foi estudar, foi fazer curso superior depois que eu nasci. Então, ela foi muito dedicada a isso, a esse propósito. E quem ficou, né, eles me contam, né? Quem cuidava de mim era o meu pai. Então, um bebezinho
tinha, sei lá, 6 meses. E meu pai ficava comigo, me dava banho, me dava mamadeira, enfim. Minha mãe estava à noite lá estudando porque ela trabalhava. E chegava super tarde, enfim. Então, ela sempre incentivou muito essa questão do estudo, da formação, da independência. Então, a gente, tanto eu quanto a minha irmã, a gente traz isso muito dela, essa fortaleza, essa determinação, esse propósito, né? Qual que é o seu propósito? E a gente inspira muito nela, nesse quesito. É muito legal ver como que as histórias da gente transformam as nossas vidas, né? Ou se elas são boas histórias, elas transformam por o bem, ou se elas são histórias que não foram de tanto sucesso, elas transformam por bem também, né? Meus pais se separaram, eu era muito nova, e eu passei pela mesma situação, né? A minha mãe incentivou sempre muito a gente a construir a nossa vida de forma diferente, para não que passasse pelo que ela passou, para algumas coisas que não acontecessem igual, né? E eu acho que a gente, quando olha para o nosso filho hoje, a gente pensa a mesma coisa, né? O que a gente pode fazer para que ele tenha uma vida melhor e diferente, né? Eu acho que a gente traz isso independente de qualquer coisa. Mas... Não, eu ia complementar que é isso, a gente sempre quer que eles não falhem onde nós falhamos. Eu acho que foi um pouco do que aconteceu com a minha mãe, sabe? Ela chegou a fazer faculdade e ela teve que trancar a faculdade, enfim, por causa da gente. E então, acho que é sempre isso. A gente sempre quer que o filho não fale naquilo. É como se a gente já meio que olhasse e já entendesse a história e a gente já sabe, puxa, aqui vai ter um ponto. Então, deixa eu incentivar para que esse ponto aqui seja diferente do que foi para mim, né? Sim, com certeza. Puxa, que legal. Meninas, e falando agora, né, do outro lado, né? Nos tornamos mães, né? Viramos mães. Como é que essa experiência de ser mãe transformou a vida de vocês, né? O que mudou quando você olha para sua carreira e quando você olha para o que você construiu na sua carreira? Conta um pouquinho pra gente, Fê. Nossa, Fê, passa um filme assim na minha cabeça, porque eu nunca sonhei em ser mãe. Nunca sonhei. Acho que até um pouco assim, sabe, do meu pai, da minha mãe, de estudar, vai ser independente, enfim, eu sempre cresci com isso. E eu nunca pensei em ser mãe. Casei, fiquei 5 anos, né, sem filho, com meu marido, e a gente não falando de filho. Até que um dia eu me vi grávida. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Não estava nos planos. Não estava nos planos. E, enfim, e aí já começa a processar, né? Um monte de coisa. Bom, tá bom, vamos ser mãe, vai nascer, vai pra escola, eu vou voltar a trabalhar. E a maternidade me surpreendeu um pouco. Eu não tive uma gestação normal de 9 meses. Então, eu descobri que eu estava grávida. Eu precisei me afastar com 20 semanas de gestação. Fiquei afastada, internada. Minha filha nasceu de 25 semanas. Ficou 120 dias numa UTI. Enfim, graças a Deus, hoje é uma história bonita de se contar. Uma história de sucesso. Sim, não tem sequela nenhuma. Enfim, é uma lindeza. Mas eu me encontrei numa situação, falei, meu Deus, aquilo que eu havia planejado de colocar na escola, de retomar o trabalho... E agora, o que eu faço? Enfim, as coisas se ajeitaram, eu precisei me organizar muito, porque eu não tinha hora para ir embora, por exemplo. E assim, era meu, sabe? Esse negócio da gente ir se envolvendo e fazendo, e quando você olha, fala assim, meu Deus. Enfim, então, eu aprendi a me organizar melhor, né? Não é o fato de você estar aqui até um determinado horário que... Você precisa mais, menos, não, é uma questão de organização. Sim. Então, eu aprendi a me organizar. Aprendi também que as coisas, às vezes, não acontecem da forma como você pensa e planeja, né? E não por isso é frustrante, enfim. A gente aprende muito. Então, a Luísa, ela, além de ter me ensinado, né? O que é o amor de mãe, muitas frases que a nossa mãe falava, né? Você vai entender quando for mãe. Enfim, ela também me trouxe uma sabedoria que eu não tinha dentro do mundo executivo. Organização é uma delas. E não se frustrar com aquilo que você planejou também. Porque eu tinha muito comigo isso. É que isso. Legal. E você, Grazi? Conta um pouquinho pra gente. Acho que se a gente tivesse combinado, não ia dar tão certo. Porque as coisas... Né, que a Fernanda
um pouco da que você falou que eu e as nossas mães, né, foi mais ou menos o mesmo caminho. Eu acho que esse segundo ponto também. Eu também não pensava em ser mãe, né? E de dois, foi né? uma surpresa, exatamente. E aí, quando eu fiquei grávida, eu fui ao médico fazer o primeiro ultrassom. E aí, na hora que ele colocou, assim, um negócio lá na barriga, né? Aí ele já tirou rápido e falou, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, e o quê? Aí eu tinha visto 2 pontos, assim. Falei, não, esse cara não vai falar que eu tô grávida de gêmeos, né? Deve ser, sei lá, olhei errado. Preciso confirmar. Na verdade, era uma médica. Aí ela falou assim, então, é que não é um bebezinho só, são 2. Eu falei, o quê? 2? Eu falei, não, você tá brincando. Você tá brincando, você tá brincando. A gente nunca tá preparado para essa surpresa. Não, ela né? não conseguia mais fazer o exame. Eu fiquei extremamente nervosa. Eu falei, meu Deus, e agora? 2? Acabou, né? Acabou, ferrou, acabou. E, enfim, mas aí o que isso me trouxe, né? Eu acho que o principal ponto foi a resiliência, assim. Eu me tornei uma pessoa extremamente resiliente em todos os campos da minha vida. Por quê? Porque tinha 2 pessoas que dependiam de mim, né? Então, tudo aquilo que eu pensava que eu não era capaz, eu fui capaz. Eu tinha que ser capaz. Eu não tinha escolha. Alternativa. Ou eu era capaz ou eu era capaz. Certo, ou dava certo. Exatamente. Então, eu acho que, assim, fora o amor também, é um amor incondicional, não dá para explicar. Eu acho que quando a gente engravida, enfim, a gente não consegue ter ideia do tamanho desse amor, de tudo que você é capaz de fazer por uma pessoa, né? Por um ser humano. Por um ser humano, E, de fato, assim, é um amor inexplicável, que a gente só consegue entender depois. Com certeza. E o ponto da resiliência, assim, eu me tornei uma pessoa extremamente resiliente. Eu imagino. Dizem que é mais fácil quando vem os 2 juntos, que você já cria os 2, né? Eu tive minhas filhas têm 4 anos de diferença. E eu lembro que na semana que estava para nascer a mais nova, eu comecei a entrar em pânico. Porque eu olhava para a mais velha e eu falava, como eu vou amar 2? Sabe? Ou se não vou amar mais uma do que outra. Então, a gente começa a ficar meio paranoica de verdade, né? E aí, às vezes, algumas amigas que são mães pela segunda vez fazem essa pergunta. E aí, eu falava assim, você vai saber na hora que você pegar o seu bebê na mão, você divide o seu amor. E é uma divisão mesmo, né? Não ama mais um do que o outro. E é muito esquisito, porque chega a ser... É esquisito mesmo, assim, a palavra, porque... São que nem os meus, por mais que eles sejam gêmeos, univitelinos, eles são extremamente diferentes, assim, o jeito. Como você consegue gostar igual de 2 pessoas extremamente diferentes? Sim. Entende? Porque, por exemplo, eu gosto, sei lá, da cor preta. Beleza, então, provavelmente você não gosta muito da branca, que é o oposto. Mas como que pessoas tão diferentes, tão oposto, você consegue gostar igual? Sim. É muito maluco isso. Ô, Grazi, eu acho que é muito legal, eu não sei como são os seus, mas as minhas, eu acho que isso transparece tão de forma positiva, que a minha filha mais nova, ela tem na minha filha mais velha uma inspiração. Ela quer se vestir igual, ela quer fazer igual, sabe assim? Ela olha para a irmã dela, às vezes eu falo para a Duda, eu falo, cuidado, porque a Helena te copia. Exatamente. Pro sabe, bem e pro mal, assim, Isso, pro bem e pro mal. Então, assim, é uma admiração muito maluca. A Duda foi jogar vôlei, a Helena foi também. A Duda foi líbero, a Helena foi ser também. Então, assim, é muito maluco como passa para eles. Eu acho que quando é essa coisa do natural, né, acaba passando para eles. É muito engraçado. A Fê, tem que ter mais um para você depois vir contar pra gente. Eu acredito, assim... Não está nos planos. Eu acredito em vocês. Tudo bem, tá tudo certo. Bem. Meninas, e quando a gente fala da maternidade e a nossa relação com o trabalho, né? Até a Fê já comentou um pouquinho do que a maternidade trouxe para o seu dia a dia, né? Como você se transformou no trabalho. Mas
que descobertas positivas ser mãe trouxe, assim, para a vida de vocês dentro do ambiente corporativo? Que tipo de vivência trouxe, Grazi? Conta pra gente um pouquinho. Eu acho que... Eu acho que por exemplo, eu tenho uma equipe, né? Então, aqui na ACT, eu sempre tive equipes nas outras empresas. Aqui eu tenho... Hoje tem a Kesley ali liderando uma equipe maior, né? E uma equipe mais jovem. Mas, às vezes, eu me pego assim... Não é que eu me pego tratando como filho, não é isso. Mas, às vezes, tem alguns pontos ali que eu me sinto... Mãe. Mãe, eu ia falar obrigação, mas não é obrigação, mas parece que... É um instinto, Eu acho que é o instinto ali de tentar ensinar, ver que a pessoa tá desviando alguma coisa que eu falo assim, algum ponto, tentar ensinar. Uma chamadinha de atenção. E às vezes não é só a parte técnica, né? A gente fica muito atento à parte comportamental também, das pessoas. Eu acho também essa parte da organização que a Fernanda colocou no item anterior. Por quê? Porque quando você se torna mãe, o seu tempo fica mais escasso. Se você não trabalhar melhor esse tempo, você não consegue, né? Então, você acaba tendo mais foco, organizando melhor uma agenda. Eu acho que é por aí. E a Fê, como RH, mais ainda, né? Eu tenho uma equipe, ela tem uma empresa. Assim, essa questão da organização que a Grazi colocou, assim, a gente tem um compromisso conosco. Você não tem um filho, mas você tem um compromisso com você. Sim. Né? Puta, vai pra academia, vai estudar. Mas a partir do momento que você tem um ser te esperando, então vou contar da minha rotina. Eu preciso sair no horário porque eu preciso pegar a minha filha na escola. Então, assim, mais do que nunca, eu aprendi mesmo a ser organizada, a dar prioridade àquilo que faz mais sentido hoje, que eu preciso entregar. E é claro que a gente vive no dinamismo. Às vezes, você se organiza para o começo do dia para uma determinada atividade. No decorrer do dia, chegam 2, 3, enfim. E a gente vai se organizando com a equipe também, enfim. Para mim, esse foi o principal ponto que eu aprendi mesmo, porque eu acho que era uma pessoa totalmente desorganizada com o tempo. E eu posso dizer também que eu aprendi a... Assim, eu sou mulher, é mais fácil, eu acho, da gente entender um pouco as situações de equipe, por exemplo, né? Quando fala do filho, traz do filho, mas quando você é mãe, o seu sentimento muda, sua percepção muda, sua empatia muda, né? Se enxerga o outro lado, né? Se enxerga o outro lado com mais naturalidade, com mais... Ai, não sei, Fê, como que eu posso explicar, sabe? Mas você sente na pele, né? Sim. Você também passa. Um filho doente, uma dor de dente, que seja, qualquer coisa. E outras tantas situações, né? Às vezes compartilha, puta, meu filho tá com dificuldade de aprendizado na escola. Enfim, você troca, né? É uma troca. Então... Acho que é isso também. Eu acho que a maternidade ajuda a gente a olhar o outro lado mais humano, né? A gente sabe de todas as nossas obrigações e a gente não desonera as nossas obrigações, claro. Mas a gente olha com um olhar mais humano mesmo, né? É muito louco, Eu né? falo pro meu marido que ser mãe nunca vai ser pai, né? Então, tem coisa que não adianta. É só a gente mesmo sendo mãe e estando na pele ali é que vai medir isso, né? Eu acho que é um pouco disso. Meninas, e a gente fala que mãe gosta de ser Mulher Maravilha, né? A gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, e de tudo mesmo. Dentro de casa, dentro do trabalho, com a gente mesmo, né? O que vocês acham que seria aí uma mensagem para as mães que estão começando? Engraçado, olha, me remeteu uma coisa, vou contar. Eu fiz uma entrevista hoje, presencial aqui, de uma menina que está voltando para o mercado após 6 meses de licença maternidade. Ela voltou a trabalhar, mas a empresa não existe mais. Era uma empresa pequenininha, não existe mais. E eu fui conversando com ela e contando um pouco da nossa dinâmica. E ela foi abrindo o olho dela, assim, sabe? E aí ela, no final da entrevista, falou, mas
eu acho que eu não tô preparada para esse momento ainda. Ela falou, minha filha tem só 6 meses, né? Então, assim, é isso. A gente quer dar conta de tudo, a gente quer voltar, a gente quer fazer tudo, né? O que vocês acham que seria uma mensagem para vocês deixarem para quem tá voltando de uma licença maternidade, para quem tá grávida e vai passar por isso daqui a pouco, né? Como que vocês dariam aí, né, uma mensagem de não, tá tudo bem, não dá conta de tudo, né? Eu acho que é isso, Fê. Tá tudo bem, não dá conta de tudo. Uhum. E a gente não vai dar conta de tudo. É isso. Porque se você também fica nessa neura, preciso dar conta de tudo, você surta, Uhum. né? A gente gira os pratos, tá tudo bem. Tem dia que você não consegue, falo por mim, tem dia que ali eu não consigo brincar com a minha filha, tá tudo bem. No outro dia eu vou brincar. Porque acho que a gente não pode se culpar, né? Uhum. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Acho que... o que você falou pra mim resume tudo, Fernanda. É isso. Tá tudo bem, Tá não dá tudo conta bem. de tudo. Tá tudo bem, não dá conta de tudo. Mas a gente precisa ter na cabeça que, cara, é importante fazer. Sim. Precisa fazer. Então, é importante você dedicar um tempo pro seu filho. Assim, claro, né, no trabalho não tem como, né, gente? Precisamos entregar, enfim. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente vai sobreviver no outro Precisa dia. separar um tempo para nós, ir para academia. Precisa de um tempo para nós, para estar com as amigas, para estar com a família. E se organizando, dá para fazer tudo. É isso. A palavra principal da Fernanda é organização. Organização. A maternidade trouxe organização. Dá certo. Dá. Dá certo. Eu acho que... Eu acho que sim, nós... aí eu acho que nem é só a questão de ser da mãe. Eu acho que é da mulher isso. Sobre querer dar conta de tudo. Ela quer resolver, ela puxa para ela a responsabilidade. Ela quer fazer com excelência. E aí a gente acaba se sentindo sobrecarregada, assim. Eu acho que é o que a Fernanda falou, tá tudo bem, não dar conta de tudo, né? Acho que, mas é importante a gente avaliar, entender e priorizar aquilo que de fato é prioridade, né? E eu acho que, assim, o recado que eu daria, né, para quem tá começando aí essa trajetória, você sempre vai ser o principal espelho do seu filho, por mais que, por exemplo, a sua filha mais nova tem a sua filha mais velha como espelho, mas eu tenho absoluta certeza que você é o espelho principal dela, né? Eu vejo os meus filhos, assim, eu não sei se é porque é que vocês têm meninas, mas os meus meninos têm uma adoração e me idolatra, assim. Dá até um pouco de medo, falo assim, peraí, eu não sou tão perfeita assim, calma, cuidado, né? Então, eu acho que é importante ter isso muito claro, porque você é o espelho, assim, é o porto seguro, é o espelho do seu filho. Então, tudo que você fizer vai ter uma consequência nele, né? E eu acho que para ele estar bem, você tem que estar bem também. Então, você tem que estar realizada, você tem que estar bem de saúde, bem fisicamente, importante. E sim, vai para academia, cuida de você. E você tem que estar realizada profissionalmente, pessoalmente, porque isso reflete na relação, na casa, na família, né? Com certeza. Então, assim, não se despriorizar. Se priorizar não significa despriorizar ele, né? Significa dosar as prioridades, porque as duas coisas são prioridades. Com certeza. E a gente não pode deixar de sermos também nossa prioridade, porque tem um reflexo direto neles. Porque a partir do momento que você deixa de ser sua prioridade, para ele vai ser normal ele também não ser a prioridade para ele. Exatamente. Né? Eu acho que nós, como mulheres, a gente já se cobra muito independente de qualquer coisa, né? É uma autocobrança. E aí, quando a gente olha nessa visão, a gente sabe que a gente precisa dosar. É isso que a Grazi falou. Sim. Um pouquinho de tudo, se organiza, dosa, faz um pouquinho de tudo, porque aí dá certo de fazer tudo, né? Ou se não, tudo aquilo que pelo menos é o mais importante. Não, Grazi, eu concordo com você. Sabe que sábado a gente ficou 4 horas sem energia elétrica. E aí, bateria do celular acabando, fim do dia. Falei, o que eu faço agora, né? A gente não tem mais, né? É TV, celular. Minhas filhas já são grandes. E aí, a Helena falou assim, vamos brincar de stop? Na folhinha mesmo, né?
E aí, ontem de manhã, ela falou assim pra mim, mamãe, a noite de ontem foi memorável. Que legal. Aí eu falei, por que ela? Porque eu ganhei de você no stop. Mas conecta, né? Esse mundo tecnológico também. Isso é um ponto importante, até na organização mesmo. Porque às vezes a gente está em casa com eles, mas não tá com eles, né? O celular na mão. A gente está com o celular na mão, eles estão com o tablet. Então, assim, se organizar e ter um tempo mesmo, um tempo saudável com eles, de conversar, de brincar de stop, por exemplo, porque a gente se conecta. A gente tem que prestar atenção neste ponto. E a gente não faz, não adianta. Por mais que a gente fale assim, eu brinco com a minha filha. A gente não faz ali de corpo e alma mesmo, Sim. né? A gente tá sempre esperando uma mensagem chegar, preocupada com alguma coisa que tá para acontecer. E aí, na menor deslize, eles vão para uma TV, ou para um tablet, ou para o TikTok da vida, fazer alguma coisa. E quando você vê, você perdeu aquele momento, né? Exato. E aí, eu fazia muitos anos, eu acho, que no sábado, igual a gente teve no sábado ali, não tinha luz de lanterna, porque nem tinha vela na minha casa. Falei, se tivesse que acender uma vela, tava lascada. Mas tinha umas lanternas, aquelas luzes de emergência, né? E a gente ficou brincando ali em cima da mesa. Meu marido não tava, mais velha também não. E ficou eu e a Helena ali por quase 3, 4 horas. A gente pintou, a gente brincou de stop. Mas é aquela interação que você não tem, né? E aí eu falei, coincidentemente, no domingo era Dia das Mães. E aí ela virou pra mim, foi memorável a noite de ontem. Tá bom então, Helena. Mas é muito legal, né? É gratificante. Muito, muito. A gente tá chegando no final do nosso Xerox já. Tava bom, né? A gente pode ficar aqui mais tempo. A gente pode passar o resto do dia. Ninguém tem nada para entregar mais hoje. Brincadeira. Mas eu queria, na verdade, que vocês deixassem um recado para as mães ou para as filhas ou para quem quer ser mãe, né, um recado de mães e de filhas, né, dizendo aquilo que vocês gostariam que fosse uma mensagem, além de tudo isso que a gente discutiu aqui, uma mensagem para as nossas espectadoras, os nossos espectadores aí, sobre ser mãe, sobre ser filha, sobre ser donas de casa, sobre ser executiva, sobre ser, né, o que a gente passa de mensagem para elas. Não tem fórmula de bolo, né? Assim, eu nunca sonhei em ser mãe. E tô aqui fazendo o meu melhor. E eu acredito que estou fazendo o melhor. O melhor para minha filha, o melhor no meu trabalho. Vocês estavam falando de referência, né? Uhum. A Luísa, às vezes eu fico lá, Luísa, você já sabe o que você vai ser quando crescer? E ela fala assim, mãe, claro que eu já sei. Eu falei, o quê? Ela falou, vou trabalhar no seu trabalho. Eu falei, mas você sabe o que a mamãe faz no trabalho? Mas assim, acho que é um pouco do que a gente leva, da mensagem que a gente, né, leva para dentro de casa, do que a gente demonstra do nosso trabalho. Então, eu acredito que eu tô fazendo o meu melhor. Se é certo, se é errado, não sei. Mas para mim e para minha filha, para minha família, E tá fazendo todo, sentido. eu estou fazendo o meu melhor. E é isso, gente. Não tem fórmula de bolo. Você fazendo com amor, com certeza você está fazendo o melhor. É isso. Grazi, já que você esqueceu, fala um pouquinho para as nossas mães na ACT, né? O que você deixa de mensagem. Temos muitas mães, muitas mulheres e muitas que provavelmente serão mães aí, né? Deixe uma mensagem para as nossas mães ACT. Eu acho que no final vale a pena, sabe? Porque a trajetória tem muita parte boa, mas também tem muita parte difícil. Mas, assim, no final, quando você olha, vale muito a pena. Muito a pena mesmo, assim. É muito gratificante, né? Você vê pessoas que nem os meninos... São super meninos do bem, sabe? Nunca me deram trabalho de nada, assim. Me sinto muito sortuda. Então, eu acho que é isso, assim. É fazer com muito amor, que nem a Fernanda falou, né? Mostrar a vida como ela é. Isso, Sim, eu sempre fui muito a vida como ela é com os meus filhos, né? Eu não sou uma mãe boazinha, eu sou bem brava. Mas, assim, eu acho que é isso até que fez eles serem o que eles são hoje, entendeu? E eu acho que vale a pena.
Você me fez lembrar que a minha filha escreveu isso no cartão de Dia das Mães. Que ela me entregou ontem. Conta pra nós. Que ela é muito feliz por eu ser mãe dela, que ela me ama muito, mesmo eu brigando com ela, quase todos os dias. Mas assim, é o nosso papel. A gente precisa, E eu entendeu? falo, se a gente não ensinar, a vida vai ensinar. É isso. É Né? isso. É isso. Tem até um episódio bem engraçado, assim, vou até contar rapidinho aqui. Teve uma vez que o Matheus... 2 episódios, assim. Uma vez ele chegou em casa, ele falou assim, mãe, tem um menino lá na escola que ele fica batendo nos outros e que eu acho aquilo errado. Eu virei para ele e falei, você quer que eu faça o quê? Eu tenho meus problemas, eu tenho pontos no trabalho. Você vai resolver os meus pontos do trabalho? Não. Então, você resolve os seus da escola e eu resolvo os meus do trabalho. Ele falou assim, mas o que eu devo fazer? Eu falei, você deve procurar a direção e conversar com eles. Eu não vou na sua escola procurar a diretora, entendeu? Sim. Então, você vai e resolve. E aí, ele foi, pediu uma reunião, falou que não estava gostando daquela situação, enfim. E a outra foi quando ele achava que tinha que ter um bicicletário na escola. Mãe, precisa ter um bicicletário. Eu falei, ué, vai lá na diretora e fala com ela, né? Pede o bicicletário. O não você já tem, Enfim, não é? então eu acho que é isso, assim, expor eles, sabe? É colocar eles na vida como a vida é. Eu falo muito isso. Outro dia a Duda chegou reclamando da professora de inglês, que ela pega no meu pé, que ninguém consegue prestar atenção na aula dela, que ela fica a aula inteira, 45 minutos num único exercício. Eu falei, e você quer que eu faça o quê com essa informação? Sou eu que tenho que ir lá falar para a coordenação que a professora não está dando aula? Não. Vá você, junte mais uma amiga, vá quem concorda com você e vão vocês conversar com o professor, com o coordenador. Vocês precisam saber resolver. Eu falei para ela, exato. porque o dia que você tiver um problema com o seu chefe, você vai mandar eu ir lá resolver? É isso. Não é? É mais ou menos essa analogia. Então, é isso. Eu acho que é dar o direcionamento, Exato. dizer até como tem que ser feito, porque faz parte do aprendizado, mas não fazer por eles, né? Sim, Claro? sim. Porque lá na frente a gente não vai estar no dia a dia deles dentro da isso. empresa, ou seja qual for a profissão que eles escolham, a gente não vai estar ali. A gente vai poder ouvir, dar um conselho, mas resolver, quem vai ter que resolver são eles, né? Exato. Eu falo isso. Exatamente. Ai, meninas, bom, chegamos aí ao final de mais um She Rocks, né? O nosso videocast. Eu queria muito agradecer a presença de vocês duas aqui. Eu acho que é muito rico a gente poder trocar experiências, poder ouvir um pouquinho das histórias uma das outras, que no final são tão parecidas. Exato. Se a gente parar para analisar, elas se ligam, como a Grazi mesmo disse, né? Elas se ligam lá na frente. E eu acho que tudo no mesmo propósito, né? A entregar o que a gente tem de melhor e doutrinar ou, né, dar referência aí para os nossos filhos. Então, muito obrigada pela participação de vocês, viu? Obrigada Não sei a se você. vocês querem agradecer, deixar algum recadinho final. Obrigada, só agradecer, obrigada. Eu também agradeço, muito obrigada, é um privilégio, de novo, estar aqui com vocês e participar desse She Rocks tão especial do Dia das Mães. Queria agradecer todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Não deixem de assistir a este e aos próximos episódios. Obrigada.